A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 24, verso de número 24. Diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Aqui fala do julgamento de Paulo perante o governador Félix, e ele chamou a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Quero falar algumas coisas que temos em Cristo. Em primeiro lugar, a fé. A fé sempre deve ser em Cristo. Algumas pessoas têm fé em si mesmas ou na religião, mas a nossa fé deve estar em Cristo. Romanos 3, verso 24, fala de outra coisa que temos em Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A nossa redenção está em Cristo Jesus. Romanos 6, verso de número 11, diz assim: assim também vós considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida espiritual se encontra em Cristo. A nossa vida está em Cristo Jesus. Outra coisa que encontramos em Romanos 8, verso de número 39, está escrito: nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versículo de número 5, diz assim: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Um só corpo, a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos um só corpo em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz a igreja que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus. Nós temos a santificação em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 4, nos diz que nós temos também a liberdade em Cristo Jesus. Gálatas 2, 4 está escrito: e isso por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido secretamente a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. A liberdade da lei, a liberdade do pecado, a liberdade está em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outra coisa que temos em Cristo, Gálatas 2,17, diz assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, a justificação diante de Deus está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa justiça. Efésios capítulo 4, verso de número 32, nós vamos encontrar outra coisa que temos em Cristo. Efésios 4, 32. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão está em Cristo. Fora de Cristo não há perdão de pecados. Em Cristo encontramos o perdão de nossos pecados. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, nos fala outra coisa que nós temos em Cristo Jesus, que é a graça. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. A graça flui através de Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo
Jesus com glória eterna. A salvação está em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Cristo, sim, é o Salvador das nossas vidas. Amém? Então a salvação está em Cristo. E finalmente, para terminar, há muitas coisas em Cristo que nós poderíamos falar, se você for procurar mais de 70 coisas que temos em Cristo, mas vamos ficar apenas com 12. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57, diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está em Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 12 coisas que temos em Cristo. Primeiro, a fé. Segundo, a redenção. Terceiro, a vida. Quarto, o amor de Deus. Quinto, um só corpo. Sexto, a santificação. Sétimo, a liberdade. Oitavo, a justificação. Nono, o perdão. Décimo, a graça. 11º, a salvação. 12º, a vitória. Que você goste de todas essas coisas em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Clique naquela foto redonda, vai no playlist e ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Amém.